começar com uma revisão rápida do que a gente fez na última aula, da gente lembrar o que é a equação de Alencamp, qual era o nosso objetivo com ela, lembrar um pouquinho do que a gente fez, antes da gente passar para a convergência, que vai ser o assunto dessa aula e também da aula de segunda-feira. Da segunda-feira que vem, né? Bom, então na aula passada a gente introduziu qual a equação que a gente está interessado, que é chamada equação de Alencamp. É a equação que está escrita aqui, ela tem um parâmetro positivo epsilon. Em geral, a gente está interessado no que acontece para epsilon pequeno, e esse vai ser o tema central da aula de hoje. O operador diferencial em questão é o Laplaciano usual agindo em funções. O Laplaciano, soma das derivadas segundas, se você está no euclidiano. Ou mais geralmente, esse operador linear de segunda ordem numa variedade riemanniana qualquer. E a não linearidade da nossa equação é dada pela derivada dessa função especial w. Então, a gente descreveu rapidamente o que w deveria satisfazer. W é um exemplo do que a gente chama de potencial de poço duplo. O gráfico de w parece um w, ele tem dois mínimos globais em menos 1 e mais 1, é uma função não negativa, e tem um máximo local entre esses dois valores. O exemplo clássico que a gente pode manter em mente é esse potencial de poço duplo polinomial que está escrito aqui na direita, que é 1 menos u ao quadrado sobre 4. Então, sempre que a gente quiser um exemplo concreto, vamos pensar nesse potencial de poço duplo. E eu estou interessado em estudar soluções dessa equação numa variedade riemanniana, ou seja, eu estou considerando uma variedade N, pode ter bordo, desde que o bordo seja suave, com uma métrica riemanniana G, e, em geral, a gente vai estar interessado no caso compacto. Então, os exemplos são domínios euclidianos limitados, de novo com bordo suave, e se você quiser pensar num exemplo com geometria, você pode imaginar uma esfera ou um tórax. Então, eu quero relacionar essas soluções com a geometria de certas hipersuperfícies dentro dessa variedade. Ontem a gente viu algumas propriedades básicas de solução. Em particular, a gente viu que a gente quer estudar essa equação do ponto de vista variacional, que significa que, para a gente, as soluções dessa equação são os pontos críticos de um certo funcional, que a gente está chamando de funcional energia, ele já vai aparecer daqui a pouquinho, e a gente, além dessas propriedades básicas, viu alguns exemplos. Então, a gente viu aquele exemplo de uma solução monótona crescente na reta, que vai ter um papel importante hoje. A gente viu como usar esse exemplo para construir soluções inteiras no espaço euclidiano, e a gente também viu como usar soluções com sinal, que se anulam no bordo, soluções de Dirichlet, para construir soluções em certas variedades, utilizando aquela brincadeira de refletir e trocar o sinal para construir soluções, por exemplo, na esfera ou num tório. E, mais geralmente, a gente viu que a intuição que a gente mantém, o importante, assim, a mensagem principal, talvez, é que, para epsilon pequeno, o comportamento que a gente espera é que essas soluções se aproximem de mais ou menos 1 em uma grande região da variedade e que ela tenha um salto, que ela passe entre esses dois valores em uma região da variedade que vai ter uma geometria muito especial. E é exatamente isso que é o assunto da aula de hoje. Eu quero entender o que acontece com o limite, por exemplo, de uma sequência de soluções, ou uma família de soluções para epsilon pequeno, quando a gente faz esse epsilon ir para zero. Tem uma heurística que eu gosto sempre de mencionar, que acho que ajuda a manter essa ideia de mais ou menos 1 e tem um salto. A gente viu um pouco disso em alguns exemplos, mas isso vale mais geralmente se a gente quer manter a energia finita. O que eu quero dizer com isso? Vamos lembrar qual é o funcional energia, ele está escrito aqui. Ele é dado pela integral do gradiente ao quadrado, multiplicado por um peso de epsilon sobre 2, e esse sobre 2 é só para a gente conseguir a equação de Alencamp quando tomar a derivada da energia, mais a integral do potencial W composto com U, dividido pelo parâmetro epsilon. Então, o que acontece? Quando o epsilon é muito pequeno, esse segundo termo ele tem um peso muito grande, 1 sobre epsilon. Então, para que essa integral fique finita ao longo dessa sequência, fazendo o epsilon ir para zero, é natural que esse termo aqui, W de UK, vá para zero. É a única chance que a gente tem para essa integral ser finita, que a integral disso vá para zero. Bom, mas W é uma função não negativa que se anula exatamente em mais ou menos 1.
Então, a única chance dessa integral ficar finita é se o K convergir para esses mínimos mais ou menos 1 na maior parte da variedade. Na verdade, como a gente vai ver, para quase todo ponto. Bom, se ele converge para mais 1 ou para menos 1 na variedade toda, a gente não enxerga nada, não tem nenhuma geometria, não tem nenhum salto, mas as soluções interessantes, as que representam realmente transições de fase, são aquelas que têm regiões onde U vai para mais 1, regiões onde U vai para menos 1, e a gente quer entender o que acontece na transição. E aí é que esse primeiro termo, o termo com gradiente, tem um papel especial, porque ele, de certa forma, ele penaliza essa transição entre essas duas fases. Para passar de menos 1 para mais 1, o gradiente dessa função não pode se anular, ele tem que ser um gradiente. Quanto menor essa região, maior o gradiente para fazer essa transição mais rápido. Então, a gente quer, de certa forma, minimizar esse termo. Então, para fazer a transição de maneira mais eficiente, de maneira mais rápida, essa região de transição, ela deveria minimizar a área em algum sentido que a gente vai tentar entender hoje. Então, essa é a heurística de por que a gente espera esse comportamento de ir para mais ou menos 1, e a região de transição, de certa forma, minimiza a área ou algum funcional que a gente vai tentar descobrir hoje. A maneira, talvez, mais formal de justificar essa heurística, eu deixei aqui como um exercício. Você pode pegar qualquer sequência de funções, vamos dizer C1, para a gente poder fazer a derivada no sentido usual, e uma sequência de parâmetros convergindo para zero, de tal forma que a energia fique limitada, fique uniformemente limitada. Então, o supremo dessas energias é finito. Então, o exercício vai mostrar que, se isso acontece, de fato, as funções, o K convergem para mais ou menos 1 em quase todo ponto da variedade. Aqui, quase todo ponto, se você está no espaço euclidiano, é a medida de Lebesgue usual, mas se você está numa variedade, é a medida de volume dessa variedade que é dada por essa métrica. E a dica que talvez o passo principal para fazer esse exercício é tentar calcular o volume da região onde W de UK fica afastado de zero. Como a gente viu, se a energia fica finita, a ideia é que W de UK vá para zero, certo? A única chance disso ficar finito. Mas vamos tentar calcular, então, o volume da região onde isso não vai para zero, ou seja, o volume de onde isso fica maior do que algum alfa positivo fixado. Bom, o volume dessa região é integrar a função constante 1 sobre essa região, certo? Mas agora, W de UK maior que alfa, a gente pode escrever como W de UK sobre alfa maior que 1. Então, a gente pode estimar esse 1 aqui por cima por esse quociente. E aí, o que a gente tem é quase a energia. A energia integral de UK, dividido por εk, mais o termo com gradiente. Então, a gente simplesmente multiplica, divide por εk, e estima isso por cima, somando o termo com gradiente. E aí a gente vai obter essa cota superior para o volume, que, uma vez que a energia é limitada, εk vai para zero, então esse volume vai para zero quando a gente manda k para infinito. Então, isso diz que o volume dessa região fica cada vez menor, e aí só fazendo um argumento de convergência, um argumento de contradição, talvez, a gente conclui que U converge para mais ou menos 1 em todo ponto, que W de UK converge para zero em quase todo ponto da variedade, ok? Então, ótimo, a gente já sabe o que acontece na maior parte da variedade e a gente quer estudar essa região de salto. Agora começa a aparecer um problema que eu talvez comentei rapidinho na última aula, que é esse espaço onde a energia está definida, no caso a gente falou da energia definida, por exemplo, no espaço de Sobolev, ele não é muito apropriado para tomar esse limite. Isso porque, se a gente tem uma função com essa cara, mais um em um conjunto grande, menos um em outro conjunto grande, e não tem mais nenhum outro valor, além de um conjunto de medida nula, esse limite não está no espaço de Sobolev. O que eu quero dizer é que se você pega qualquer conjunto A na sua variedade, que tem medida positiva, ou seja, não é um conjunto muito pequeno, mas que também não é a variedade toda, então qualquer conjunto A que tem volume positivo, mas menor do que o volume de M, então a função que toma valores 1 em A e menos 1 no complementar não é uma função no espaço de Sobolev.
é um pouco pior do que isso, na verdade, ela não está em nenhum W1P para qualquer P maior ou igual a 1. Então, ela está muito longe de ser dada como um limite dessas funções no domínio mais natural do funcional energia, que é o W12. Então, se a gente quer estudar a convergência desses pontos críticos, a gente tem que escolher talvez um espaço um pouco maior, onde faz sentido esse limite em epsilon. Então, esse é, de certa forma, aquele problema clássico quando você quer estudar soluções de uma equação diferencial parcial, quando você quer minimizar um funcional, mas se você se mantém restrito a uma classe pequena de funções, você pode perder propriedades de compacidade, propriedades de convergência que são importantes para estudar o problema. Então, uma das questões principais que a gente vai ter que lidar para tratar da convergência é em que espaço a gente vai falar dessa convergência, e idealmente a gente quer um espaço que tenha alguma propriedade de compacidade para poder tomar esse limite, certo? Bom, esse seria o primeiro ingrediente nessa questão da convergência. O segundo vamos imaginar que a gente estendeu esse nosso funcional para algum espaço maior, em que a gente sabe tomar esse limite das UKs, e aí a gente quer concluir que esse limite, esse objeto limite, ou essa função limite, é ponto crítico de algum funcional, que ele tem alguma propriedade interessante. Mas a única informação que a gente tem vem de UK ser um ponto crítico da energia. Então, de alguma maneira, a gente precisa saber voltar desse espaço maior para o espaço original, no caso do espaço Sobolev, de maneira a construir candidatos, de maneira a construir funções para comparar com esse ponto crítico e usar a propriedade que ele é um ponto crítico da energia. Então, os dois ingredientes que a gente está interessado compacidade desse espaço maior, e o segundo é uma espécie de recuperação, poder recuperar funções das quais a gente consegue calcular a energia a partir de objetos nesse espaço maior. Então, são esses dois ingredientes que eu quero manter em mente, ok? Bom, então, deixa eu seguir em frente. Eu vou começar, talvez, com a convergência no contexto mais clássico, que é um contexto que é conhecido desde a década de 70, da década de 80, que é a convergência no caso de minimizantes locais da energia. Como a gente pode tratar uma sequência de minimizantes locais e que propriedades o limite dessa sequência satisfaz. Essa é uma teoria que foi estudada pelo Modica, pelo Mortola, pelo Sternberg, pelo Kohn, novamente lá nas décadas de 70 e 80. E aqui deixa eu fazer só um comentário importante, que é, como eu anotei aqui em cima e como eu tinha comentado na aula de ontem, talvez na aula de hoje eu vou seguir um pouquinho mais de perto essas notas de aula do Otis Schotters, que explica essa parte de convergência no caso de minimizante muito bem, eu acho que está muito, muito claro, além de explicar, além de ter uma interseção grande com o que a gente vai discutir aqui, então acho que é uma referência interessante para quem quer revisar ou mesmo estudar isso. E para começar a falar dessa convergência no caso de minimizantes, vamos entender qual é o espaço de funções que a gente vai usar, qual é o espaço maior que a gente quer usar para tomar o limite. Esse é o espaço de funções que a gente chama de variação limitada. Então, talvez a motivação aqui a gente quer fazer sentido da derivada de uma função, que não é exatamente diferenciável, é uma derivada fraca, utilizando o teorema da divergência. Vamos lembrar o que o teorema da divergência diz? Ele diz que se você tem, imagina que eu tenho um domínio, vamos pensar no Rn para simplificar, e vamos imaginar que X é um campo de vetores que tem suporte, é um campo de vetores com um suporte compactamente contido nesse domínio. Então, X, em particular, se anula no bordo, e o suporte dele é um compacto dentro desse domínio. O que o teorema da divergência diz é que a integral da divergência desse campo é igual a zero. Isso com respeito à medida de Lebesgue, a medida de integração usual, deixa eu escrever como dx simplesmente, é igual a zero. Na verdade, mais geralmente, essa integral seria a integral no bordo do meu domínio ômega, da função x, produto interno com vetor normal, mas como o suporte é compacto contido no domínio, essa integral no bordo é zero. Isso é o teorema da divergência que a gente vê em análise ou em cálculo a várias variáveis. Bom, como eu vou usar esse campo, como eu vou usar esse teorema para fazer sentido da derivada de uma função? Se eu multiplicar o campo x por qualquer função razoavelmente integrável, vamos dizer, u,
essa propriedade do suporte compacto em ômega continua válida. Então, se a gente sabe fazer sentido do divergente desse produto aqui, U vezes X por uma função U, a mesma consequência vale. A integral da divergência é zero. Mas a divergência desse produto a gente pode calcular utilizando a regra do produto. E aqui, se você calcular a divergência desse produto, o que você vai achar é o produto do gradiente de U, ou a derivada de U, calculada na direção de x, mais U vezes a divergência de x. Por que eu estou escrevendo essas coisas? Por que isso é importante se a gente quer fazer sentido da derivada de U? Porque agora, o segundo termo aqui, U vezes a divergência de x, não depende das derivadas de U. Então, a gente pode tentar definir a derivada fraca de U em algum sentido, utilizando esse termo aqui. Utilizando a integral de U vezes a divergência de x para campos x com suporte compacto nesse domínio. E aí a ideia é que a derivada de U na direção de x seja dada por menos esse valor. Então, essa é a intuição que explica a definição que eu vou fazer aqui agora, que é o que é uma função de variação limitada. Então, fixado um domínio no espaço euclidiano, mas geralmente na nossa variedade riemanniana, eu vou dizer que uma função em L1 é de variação limitada nesse domínio, se essa integral de U vezes a divergência desse campo x, conta todos os campos x que são diferenciáveis nesse domínio, que tem suporte compacto nesse domínio, e para normalizar, para a gente não simplesmente multiplicar x por uma constante muito grande, vamos assumir que a norma dele é sempre limitada por 1. Se essa quantidade for finita, tomando o supremo, a gente diz que U é de variação limitada. Isso basicamente está dizendo para a gente que que a integral da derivada de U na direção de qualquer campo x com essas propriedades fica finita, então a gente pode fazer sentido dessa derivada, pelo menos num sentido fraco, como se a gente estivesse aplicando um funcional nos campos x. E agora, só para lembrar, a divergência de x, eu já usei isso aqui em cima, mas talvez eu possa lembrar aqui, é simplesmente o traço da primeira derivada desse campo. No caso do euclidiano, isso é simplesmente tomar as derivadas das componentes de x, vamos imaginar que as componentes são x i, x maiúsculo i, e a gente vai tomar as derivadas na direção das variáveis xi, no caso do euclidiano, e somar isso em i. Isso é a divergência de um campo, no caso euclidiano. No caso riemanniano, a gente toma a primeira derivada desse campo em algum sentido e só toma o traço dessa primeira derivada. Então, isso se reduz à divergência usual no caso euclidiano, certo? Então, ótimo. Isso dá uma definição razoável, que parece compatível com usar o teorema da divergência numa variedade riemanniana, mas agora eu quero justificar por que esse espaço tem essas propriedades que a gente procura. Será que ele inclui essas funções em W12? Será que ele é realmente maior que o domínio do funcional energia? E segundo, será que ele tem alguma propriedade de compacidade boa que vai permitir a gente tomar o limite? Então, são essas propriedades que eu quero falar agora. Talvez uma referência bastante interessante para quem quiser ver mais sobre essas funções, esse livro aqui, ele chama Measure Theory and Fine Properties of Functions. Os autores são o Evans, o mesmo Evans do livro de EDPs, e o Gariepi, e ele é bem completo, ele explica bastante sobre funções de variação limitada, ok? Então, a primeira propriedade que eu quero dizer bom, talvez antes de falar por que ele inclui funções em W12, por que inclui funções diferenciáveis, deixa eu só explicar como ele realmente recupera essa propriedade que eu usei para motivar, que é relacionada ao teorema da divergência, que é a seguinte: a gente pode fazer um sentido da derivada de uma função de variação limitada como uma medida. O que eu quero dizer com isso? Se U tem variação limitada em ômega, então a gente pode achar uma medida, que eu vou denotar por esse módulo, o valor absoluto de du. Então a gente enxerga isso como uma medida no domínio ômega, uma medida de Radon, e um campo que basicamente descreve um campo normal aos níveis dessa função, ou se você quiser, o gradiente normalizado, se a sua função
fosse diferenciável, esse seria o papel desse campo no U. E qual é a propriedade dessa medida e desse campo? Se a gente integra a divergência de x contra U, nesse domínio, isso é igual a menos o campo produto interno com menos x, produto interno com esse campo, com relação a essa medida. Então, se isso estiver meio complicado, qual é a intuição que a gente quer aqui? Essa medida, na verdade, no caso diferenciável, ela deveria ter o papel do gradiente vezes a medida de volume, e esse campo é, novamente, o gradiente normalizado. Então, nesse caso diferenciável, se a gente trocasse a medida du pela norma do gradiente vezes a medida de volume, e esse campo pelo gradiente normalizado, essa norma do gradiente se cancelaria, e o que a gente enxergaria é integral de x com gradiente, com relação à medida de volume, que, deixa eu lembrar para vocês, é exatamente o que a gente tinha vindo do teorema da divergência. Então, essa é a maneira de fazer sentido do teorema da divergência com funções que são minimamente diferenciáveis, que têm uma derivada no sentido de medidas. Então, nesse caso, a gente pode definir algo que, em algum sentido, tem o papel da norma L1 do gradiente, que é a medida total com respeito a du, com essa medida de Radon. Então, é simplesmente a integral da função 1, perdão, contra essa medida, e aí, se a gente fizer uma continha usando a definição de variação limitada, a gente vê que isso é exatamente a quantidade que é finita, desde que U esteja em BV no espaço de funções de variação limitada. Bom, então isso é só para dizer que esse espaço realmente dá uma certa derivada fraca, uma derivada no sentido de medidas, mas que funções estão incluídas nesse espaço? Isso eu coloquei aqui como um primeiro exercício, que é para mostrar que, basicamente, qualquer função Lipschitz, em particular, qualquer função diferenciável, está nesse espaço BV. Mais do que isso, como eu tinha indicado aqui, a gente pode mostrar que essa medida de Radon é dada pela norma do gradiente vezes a medida de volume, e esse campo é exatamente o gradiente normalizado, pelo menos naqueles pontos onde a função tem um gradiente e onde o gradiente é positivo, onde esse denominador aqui não se anula, e a gente pode colocar zero em caso contrário. Então, esse vai ser um campo unitário para quase todo ponto, com respeito a essa medida, que nos pontos onde onde o gradiente é nulo, essa medida não enxerga nada, então, esse campo e essa medida vão satisfazer essas duas propriedades, e aí a gente pode checar que U é, de fato, uma função de variação limitada nesse caso. Então, na verdade, a única propriedade que a gente precisa para fazer essa conta, para definir essas quantidades aqui, é fazer sentido da derivada fraca de U, isso está definido em quase todo ponto, e disso ser integrável, dessa quantidade, dessa medida aqui, ter medida total finita. Então, na verdade, esse resultado vale não só para funções Lipschitz, como também para qualquer função no espaço de Sobolev W1P. Desde que a gente saiba que U tem um gradiente fraco em W11, perdão, que U esteja em W11, tem um gradiente fraco integrável, essa conta funciona, essa medida dá uma medida de Radon, a gente pode definir esse campo, e a função U está, de fato, no espaço BV. Então, a consequência principal que eu quero que vocês mantenham em mente é que toda função diferenciável tem variação limitada, toda função Lipschitz tem variação limitada, está nesse espaço de funções. Bom, mas isso ainda não resolve o nosso problema principal, que era aquelas funções salto. A gente tentou justificar que um limite, em algum sentido, de soluções da equação de Alencamp assume valores mais ou menos 1, então tem esse salto. Mas será que essas funções salto também estão nesse espaço de funções de variação limitada? E o segundo exercício trata exatamente disso. Vamos imaginar que a gente tem um domínio na nossa variedade, um outro domínio não necessariamente esse ômega, mas com a propriedade de que o bordo desse domínio é suave, pelo menos nessa parte dentro de ômega. Então, aqui eu tentei fazer uma figura, a gente tem esse domínio E em azul, quando a gente olha para o bordo dele, a região dentro de ômega
é uma hipersuperfície regular, é alguma coisa suave. Nesse caso, o que a gente pode mostrar é que a função característica desse domínio, ou seja, deixa eu escrever isso aqui, essa função que eu estou denotando por 1E, que é a função dada por 1 para todo x em e 0 para todo x no complementar de perdão, para x em m que não está em é também uma função de variação limitada. Então, esse espaço é grande o suficiente para abrigar essas funções do tipo salto, que pulam, pelo menos no caso onde esse salto acontece ao longo de um conjunto que é regular, ao longo de um conjunto que é suave. Então, essas funções características vão estar no espaço de variação limitada, e a gente pode descrever bem concretamente quem são esses dois objetos. Esse campo associado a essa função e essa medida que toma o papel da derivada fraca dessa função. Nesse caso, o campo que a gente obtém é exatamente um campo normal unitário ao longo do bordo, que a gente estende para zero fora dessa região. Então, esse nu dessa função é simplesmente um campo normal unitário ao longo do bordo. E essa medida de Radon, que faz o papel da derivada dessa função, é exatamente a medida de volume do bordo. Então, o que isso está dizendo para a gente é que a derivada fraca dessa função característica é uma função que tem suporte nessa região do bordo que está dentro do domínio ômega, onde essa função tem um salto, e que a medida que faz o papel da derivada fraca é exatamente o volume desse bordo. A consequência principal disso que eu quero apontar aqui, além de que esse espaço BV abriga essas funções salto, é que a medida total associada à medida da derivada, no caso é calcular a integral, então talvez eu possa calcular aqui isso, só para explicar o que eu quero dizer. Deixa eu chegar isso para cá para a gente ter um espacinho. O que eu estou querendo dizer é que se a gente calcula a medida total de D1E, ou seja, a integral em ômega da função constante igual a 1 com respeito a essa medida, isso é a medida total associada à derivada, isso é igual à integral sobre ômega da medida de volume do bordo, então essa integral dá exatamente o volume desse bordo, o volume n-1 dimensional, volume em codimensão 1, da parte do bordo que fica dentro de ômega, certo? Então, essas funções de variação limitada não só incluem funções diferenciáveis, como eles incluem essas funções do tipo salto, que tem esse salto em regiões com bordo suave. Ok, então isso resolve o primeiro problema, a gente realmente aumentou o nosso espaço de funções, mas agora a gente precisa decidir se esse espaço tem propriedades de compacidade, para que a gente possa falar desse limite, pelo menos em algum sentido fraco. E, de fato, esse espaço BV tem essas propriedades. Eu enunciei aqui o resultado de compacidade que vale nesse espaço, que é o seguinte: se a gente tem uma sequência de funções, que eu estou denotando aqui por UK, de variação limitada, e que é limitada no sentido que a norma L1 dessas funções é limitada, a integral do módulo de UK fica finito, ilimitado independente de K, e se a medida total associada a essa derivada fraca, ou seja, a integral sobre ômega da função constante igual a 1 com respeito a essa medida duk, é não só finita, mas limitada independente de K, então imagina que essas funções UK estão todas dentro de uma bola nesse espaço BV, então essa sequência subconverge no sentido fraco. O que eu quero dizer com isso? Passando a uma subsequência, a gente consegue uma função U, também de variação limitada, tal que essa sequência UK converge para U em L1, ou seja, a norma L1 da diferença vai para zero, e além disso, essa variação total dessa função limite U não cresce com relação à variação total das UKs. Então, nem sempre a gente vai ter uma igualdade, mas o que a gente sabe é que a variação total de U, a integral dessa medida associada a U, fica sempre limitada por cima pelo Lin-Min da variação total das UKs. Então, isso é como se a norma L1 das derivadas não cresce, algo parecido com aquelas propriedades
de compacidade clássicas que a gente tem lá no espaço de Sobolev, com a diferença que a gente está fazendo sentido da derivada fraca, aqui só como uma medida, só como essa medida de Radon, certo? Bom, aqui a gente chegou num ponto interessante, que é o seguinte: a gente tem algo muito próximo do funcional área, muito próximo do volume n-1 dimensional, que faz sentido nesse contexto, ou nesse espaço de funções de variação limitada. Então, aqui aparece pela primeira vez o funcional que vai ser o limite desses funcionais energia. Como a gente define ele? Se a gente tem um domínio E na nossa variedade, tal que a função característica 1E, lembrando, é a função que vale 1 em E 0 no complementar de E, se essa função for de variação limitada, a gente diz que esse conjunto E é um conjunto de perímetro finito, ou é também chamado um conjunto de Cacciopoli. E a ideia é que esse é um conjunto para o qual a gente sabe fazer sentido do volume do bordo. Esse volume do bordo, que de fato é o volume do bordo, no caso em que o bordo é suave, mas vale para uma classe maior de conjuntos, é o que a gente chama de perímetro desse conjunto E. Então, a gente define o perímetro de E relativo a esse domínio ômega, que é onde a gente sabe que a função característica tem variação limitada, como a variação total dessa função característica. Então, é simplesmente a integral da função constante igual a 1 com respeito a essa medida. E aí, essa noção de perímetro estende a noção usual de área ou de volume em codimensão 1, porque no caso em que E tem um bordo suave, se a gente calcula essa variação total, como a gente viu, a gente obtém exatamente o volume do bordo. Então, essa é uma espécie de generalização da noção de área de uma superfície em R3 ou volume de uma hipersuperfície no Rn para conjuntos menos regulares, conjuntos que podem ter um bordo que não é necessariamente suave, ok? Ok, então meu objetivo é usar essas funções, usar esse espaço de funções de variação limitadas para fazer sentido de uma sequência de pontos críticos sob algumas condições, ou para fazer sentido em algum sentido da convergência do funcional energia, de E, epsilon, para essa área em codimensão 1, para esse perímetro. Então, o que eu quero mostrar é que, em algum sentido, o funcional energia converge para o perímetro. Bom, a primeira observação que a gente faz para talvez justificar essa convergência é a seguinte: vamos imaginar que a gente tem uma função u, que tem derivadas, vamos imaginar que u está em C1, e eu quero estimar a derivada de u em termos da energia dessa função. Não é muito claro como fazer isso, porque se a gente olha para o integrando da energia, a gente tem um termo com gradiente, o que é bom, é a derivada de u, mas a gente tem esse termo com w aqui, que a gente não sabe bem como controlar com relação à derivada. O truque que a gente faz aqui é talvez usar uma desigualdade de Cauchy-Schwarz com epsilon. Então, usando essa desigualdade, o que a gente vê é que essa soma, a gente enxerga isso como uma soma de quadrados, lembrando que w de u é uma função não negativa, e aí, utilizando Cauchy-Schwarz, a gente vê que isso é limitado por baixo pela raiz de 2 vezes w, esse 2 relacionado a essa normalização, vezes o gradiente de u. Perdão, a norma do gradiente de u. Parece que a gente não fez nada, porque a gente ainda tem um termo com w, a gente ainda tem o gradiente, mas isso quase dá a derivada de u pelo seguinte fato. E se a gente conseguisse escrever esse primeiro termo aqui, o termo com w, como a derivada de alguma função φ composta com 1? Se a gente for capaz de fazer isso, a conclusão que a gente tira é que o integrando da energia, ele limita acima o gradiente dessa composta. Se a gente olha para o gradiente de φ composta com u, tá, alguma função φ que a gente vai descobrir, a norma do gradiente disso é exatamente φ' de u, desde que φ' seja positivo ou não negativo, vezes a norma do gradiente de u pela regra da cadeia. Então, o que a gente precisa é achar alguma função φ cuja derivada é igual à raiz de 2w, mas isso é fácil, isso é teorema fundamental do cálculo. Então, a gente define uma função φ de t com uma integral de 0 a t
da raiz de 2 vezes W de t. E aí essa função tem essa propriedade. A conclusão é que para essa φ, que tem derivada não negativa, a derivada de φ composta com 1, norma do gradiente de φ composta com 1, é limitada acima pela energia. E por que isso é ótimo para a gente? Porque a norma L1 desse gradiente é a variação total dessa composta, certo? A gente viu que, pelo menos para funções Lipschitz, a variação total é dada exatamente pela norma L1 do gradiente, então isso vai ficar limitado acima pela energia. A conclusão é que se a gente tem uma família de funções, uma sequência de funções que tem energia total limitada, uniformemente em termos dessa sequência, então essas compostas φ composta com U vão ter norma no espaço de variação limitada também limitados. O que eu quero dizer com isso? Dado uma sequência Lipschitz ou uma sequência de classe C1, sequência de funções de classe C1, então, se essa sequência é limitada, na verdade a gente só precisaria em L1, mas como a gente viu, pontos críticos vão ter uma limitação uniforme, então vamos supor que o K está uniformemente limitado, o supremo da norma L infinito fica finito, e com energia limitada, se a gente calcula a energia das UKs, então um parâmetro εk que fica cada vez menor, e toma o supremo em K, isso fica finito. E então, essa sequência de funções que a gente consegue compondo com essa função φ, WK composto com, perdão, UK composto com φ, é uma sequência de funções que é de variação limitada, cada WK tem variação limitada, e a variação total associada a essas funções fica limitada pela energia das UKs, que é a conta que a gente fez no começo dessa página, e isso fica sempre limitado independentemente de K. Então, a gente acabou de ver que a gente constrói, a partir de uma sequência de funções de energia limitada, uma sequência de funções de variação limitada, que tem variação total também limitada. Qual é a conclusão que eu quero tirar disso? Que uma estimativa uniforme na norma L infinito e uma limitação na energia dessa sequência diz para a gente que a gente pode tomar o limite nesse espaço maior, nesse espaço de funções de variação limitada, que basicamente resolve aquele primeiro problema que a gente tinha, onde a gente pode fazer sentido do limite de uma sequência de pontos críticos. Então, a conclusão é que isso faz sentido, que a gente pode fazer isso, desde que a gente tenha uma limitação em L infinito e que a energia fique finita. Então, a conclusão é que, sob essas condições, existe uma função U0 de variação limitada. Como a gente viu, qualquer tipo de limite de uma sequência de funções com energia finita vai assumir os valores mais ou menos 1 em quase todo ponto, e aí a conclusão é que essa sequência subconverge para essa função U0 em L1, e que, além disso, o perímetro da região onde essa função vai para 1 fica limitado acima pela energia. Então, isso dá uma espécie de primeira desigualdade relacionada ao fato que eu enunciei aqui em cima, deixa eu voltar por um instante, que a energia converge para o perímetro. Esse primeiro teorema aqui diz para a gente que o lim dessas energias fica limitado abaixo pelo perímetro em certo sentido. Se a gente olha para essas funções de variação limitada, que vêm como limites em L1 dessa sequência de funções que tem energia limitada. Bom, aqui aparece uma constante sigma, que eu vou explicar já já por que ela aparece, que tem a ver com a energia total daquelas funções heteroclínicas, daquelas funções monótonas que a gente falou na última aula. Então, essa constante vezes o perímetro fica limitada acima pela energia, certo? Bom, vamos tentar provar, pelo menos dar uma ideia de como a gente demonstra esse resultado, que dá a primeira desigualdade entre limite da energia e perímetro ou a área. A ideia é que a gente já sabe que se a gente compõe essas UKs com φ, a gente tem uma sequência de funções no espaço BV que são limitadas, como elas estão limitadas em L infinito, a norma L1 dessa composta vai ser finita também, e elas também têm energia finita, então, por esse exercício, a variação total dessa composta φ com UK também fica limitada. Então, o resultado de compacidade que a gente acabou de discutir diz para a gente que, passando a uma subsequência, essas funções WK
que são novamente φ compostas com UK, subconvergem em L1 para alguma função W0. E que, além disso, como a gente comentou, a variação total desse limite W0 fica limitada acima pelo liminf das variações totais dessas funções WK. Agora, se a gente compõe com a inversa de φ, lembrando que φ é uma função cuja derivada é raiz de 2 vezes W, então essa função em particular é crescente, a gente pode falar na inversa de φ. Então, fazendo uma continha, a gente vê que compondo com a inversa de φ, a partir dessa convergência de WK para W0, a gente chega em que o K subconverge novamente em L1, da composta desse limite W0 com a inversa de φ. Então, a gente aprendeu como passar o limite das UKs para uma função U0, com a informação extra que ela é uma função de variação limitada, e como a gente já viu, assume os valores mais ou menos 1 em quase todos os pontos da variedade. O que falta a gente mostrar é que, de fato, a derivada dessa função se relaciona, a derivada no sentido fraco dessa W0 se relaciona com a energia, que é o que vai dar essa desigualdade que a gente afirma aqui no Teorema 1. Então, como a gente mostra isso? Bom, por definição, essa W0 é φ composta com U0, e agora eu vou escrever essa função de uma maneira bastante particular, utilizando essa informação, que o zero vale mais ou menos 1 em quase todo ponto. Isso significa que os únicos valores de φ de U0 que a gente precisa considerar são φ de 1 ou φ de menos 1. Pelo menos para efeitos de medida, isso vale em quase todo ponto. O que eu estou tentando é convencer vocês que eu posso escrever essa função W0 como φ de 1 vezes a função característica do conjunto onde o zero vale 1, mais φ de menos 1, vezes a função característica do conjunto onde o zero vale menos 1. Se a gente escreve isso, o que a gente perde é talvez um conjunto de medida nula, que não vai importar aqui nesse espaço de funções, mas isso descreve quem é φ de U0. Agora, o que a gente faz é somar e subtrair φ de menos 1 vezes essa função característica. Então, eu vou reescrever essa função da seguinte forma, como φ de mais 1 menos φ de menos 1 vezes a função característica do conjunto onde U0 vale 1, mais esse termo que a gente subtraiu aqui, que no caso é a função característica, φ de menos 1, perdão, vezes a função característica de onde o zero vale 1, e a gente tem esse termo que já estava aqui, então a gente vai ter a soma das funções características, onde o zero vale 1 e onde o zero vale menos 1. E agora a gente basicamente acabou pelo seguinte fato. Essa soma de funções características vale 1 em quase todo ponto, porque a gente sabe que o zero vale mais ou menos 1 em quase todo ponto. Então, essa função é constante, vale 1. E essa diferença aqui é simplesmente a integral de menos 1 a 1 da raiz de 2 vezes w. E aí, fazendo uma continha, a gente chega que essa integral é, na verdade, a energia daquelas funções monótonas. É basicamente um truque é uma desigualdade parecida com essa desigualdade de Cauchy-Schwarz que a gente usou, mas no caso da função na reta, no caso daquela função monótona, a gente sabe que ela satisfaz uma EDO de primeira ordem. Então, usando aquela EDO, a gente chega que essa integral entre menos 1 e 1 é, de fato, a energia dessa função, que é o que a gente está chamando aqui de sigma. Conclusão, W0 é dada por sigma vezes essa função característica, mais φ de menos 1, que é só uma constante. Então, o que a gente tira disso é que a derivada, no sentido fraco, de W0 deveria ser sigma vezes a derivada dessa função característica. Aqui eu estou falando dessas derivadas no sentido fraco, ou seja, como medidas, e a derivada dessa constante aqui que desaparece. Então, a medida de variação da W0 é sigma vezes a medida de variação dessa função, a derivada fraca dela, e agora a gente pode obter a sequência de desigualdades que a gente precisa. Como isso segue?
o limite das energias das UKs, vamos lembrar da conta que a gente fez, a energia de cada uma dessas funções UKs fica limitada abaixo pela variação total de UK composta com φ. Só para lembrar vocês, essa foi aquela primeira conta que a gente fez aqui em cima. O integrando da energia fica limitado abaixo pelo gradiente. Quando a gente integra isso e toma o limite em K, a gente chega nessa primeira desigualdade. Mas, pelo teorema de compacidade, a gente sabe que o limite dessas variações totais de WK fica limitado abaixo pela variação total de W0. Bom, mas a variação total de W0 é dada por sigma vezes a variação total dessa função característica, mas é exatamente assim que a gente definiu o perímetro, certo? A variação total da função característica é, por definição, o perímetro do conjunto. Então, o que a gente obtém é que essa variação total é sigma vezes o perímetro da região onde o zero vai para 1. Então, era exatamente isso que a gente queria mostrar. Talvez a figura aqui que a gente pode manter em mente é: a gente tinha a nossa variedade M, passando a uma subsequência, a gente obteve uma função W0, W0, com ponto com φ de menos 1, φ a menos 1, a gente chegou em U0. Então, a gente tem duas regiões onde U0 é menos 1, uma região onde U0 é mais 1, e aí o que a gente conclui é que a energia das funções UKs converge para a área desse bordo aqui, em algum sentido. Converge para o perímetro desse segundo conjunto aqui, onde o zero vai para mais 1. Bom, isso dá a primeira parte, é o primeiro ingrediente que eu disse lá no começo da aula, de como passar o limite, que é a parte de compacidade, como fazer sentido de uma sequência de pontos críticos, ou mais geralmente uma sequência de funções com energia total limitada. O que falta para a gente conseguir a convergência de fato é saber como voltar. Se a gente tem uma função de variação limitada, como a gente pode construir uma sequência de funções das quais a gente consegue calcular a energia? Mais precisamente, como eu quero falar que a energia converge para o perímetro, o que eu quero dizer é, se eu tenho uma função para a qual eu sei calcular o perímetro, um conjunto de perímetro limitado, como eu posso usar esse conjunto para construir funções para as quais eu sei calcular a energia e qual a relação entre essas duas quantidades, o perímetro desse conjunto e a energia. Mas o que eu quero mostrar depois, só para deixar aqui na tela para vocês, é que dado um conjunto de perímetro finito e dado uma sequência de εk indo para zero, a gente sabe construir uma sequência de funções Lipschitz com valor absoluto limitado por 1, que tem exatamente esse comportamento. A gente vai construir uma sequência de funções que converge para menos 1 fora de K, converge para mais 1 em K, e a energia dessas funções fica limitada acima pelo perímetro. Então, isso de alguma forma vai dar a segunda desigualdade que a gente precisa para fazer sentido da convergência do funcional energia. E aí, depois de provar esse teorema, ou pelo menos dar uma ideia da prova desse teorema, a gente vai ver como aplicar os dois teoremas, teorema 1 e 2, para tratar da convergência de minimizantes do funcional energia. Só para concluir de novo, a gente acabou de mostrar que, aumentando o nosso espaço, falando desse espaço de funções de variação limitada, a gente pode dizer que o limite da energia, o limite quando o epsilon vai para zero, fica limitado abaixo pelo perímetro, por esse volume n-1 dimensional, definido em termos de funções de variação limitada. Então, agora a gente quer voltar, dada uma função de variação limitada, mais precisamente, dado um conjunto de perímetro finito, ou seja, cuja função característica tem variação limitada, que a gente sabe falar da área do bordo nesse sentido fraco, eu quero construir uma sequência de funções, não só de variação limitada, mas a gente vai ver que dá para construir uma sequência de funções Lipschitz, da qual o limite dessa sequência tem esse comportamento, como no teorema que a gente acabou de mostrar. O que eu quero dizer é que essa sequência de funções converge para 1 nesse conjunto K, ou seja, K vai ser, no final das contas, o conjunto onde as funções UK convergem para 1, o complementar de K vai ser o conjunto onde a sequência de funções UK converge para menos 1,
E, além disso, essa sequência vai ter a propriedade adicional que as energias, ou o limsup das energias, fica limitado acima pelo perímetro desse conjunto. Lembrando, pela área do bordo desse conjunto, se ele tiver um bordo para o qual a gente sabe falar da área. Bom, talvez a ideia principal da construção dessas funções é usar aquela sequência de funções unidimensionais, aquelas funções h e epsilon, que a gente discutiu na aula passada, que são soluções da equação de Alencamp na reta, são funções da reta na reta, que resolvem a equação de Alencamp, no caso em que a variedade, o domínio é só a reta, e elas são dadas explicitamente para aquele funcional polinomial, para aquele potencial polinomial, pela tangente hiperbólica de t sobre epsilon raiz de 2. Mas, em geral, são funções crescentes, que convergem para menos 1 quando t vai para menos infinito, para mais 1 quando t vai para mais infinito, e a energia dessas funções não só é finita, como é independente de epsilon e é dada exatamente por aquela constante c. Então, a ideia, como a gente comentou brevemente nos exemplos da aula passada, é que as funções da variedade que a gente quer olhar, que idealmente deveriam ser pontos críticos, mas deixa eu chamar a atenção aqui, que essas funções UCAS não são, em geral, pontos críticos da energia, elas não têm nenhuma propriedade com relação à derivada da energia, além dessa cota superior, mas basicamente o que a gente está fazendo é, dado esse conjunto K, um conjunto de perímetro finito qualquer, eu quero olhar para a composição da distância de um ponto X na variedade até essa variedade. Então, a gente calcula a distância de todos os pontos de K a esse ponto X, olha para a menor distância, essa é a distância de X a esse conjunto, e eu vou compor isso com a solução unidimensional, com essa função H-epsilon. Aqui, o único detalhe que a gente tem que fazer, para garantir que essa função vá para mais 1 de um lado e para menos 1 de outro, é que a gente tem que colocar um sinal nessa função distância. Então, essa função aqui que eu estou denotando por d bordo de K é a distância do ponto X ao bordo desse conjunto, com um sinal de mais no conjunto K. Então, aqui a distância d bordo K seria positiva, se K é esse lado, e nesse conjunto aqui, a distância d bordo K, o complementar de K, seria negativa. Seria a distância com sinal de menos. Bom, são essas funções UK, basicamente, que eu quero mostrar, que são funções Lipschitz, que convergem em L1 para essa diferença de funções características, e que a energia associada a essas funções UKs tem um limite que fica abaixo, ou tem um limite abaixo do perímetro de K. Na verdade, a gente faz isso em alguns passos. Eu vou só indicar quais são as ideias principais nesses passos, ou pelo menos dizer quais são eles. Então, o caso simples, talvez, é o caso em que o bordo do conjunto é suave. Então, se a gente supõe que K, além de um conjunto de perímetro finito, é um conjunto cujo bordo é uma hipersuperfície suave, ela é regular, ela tem plano tangente em todo ponto. Então, o que a gente espera é que, pelo menos quando a gente está bem pertinho desse conjunto K, para níveis da função distância, para t bem pequeno, ou seja, para superfícies que estão aqui paralelas a esse conjunto K e que estão bem próximas, a área desse conjunto deveria ser bem próxima da área do bordo, certo? São níveis bem próximos, quando P vai para zero, em algum sentido, esse nível deveria convergir para cá. Então, a gente espera que a área desses níveis seja aproximadamente a área do bordo, que, nesse caso, é realmente o perímetro do conjunto K. Então, talvez, ignorando por enquanto que a gente tem que tomar t pequeno para ter essa aproximação, como a gente calcula a energia desses conjuntos? Perdão, a energia dessas funções dadas pela função na reta, pela solução na reta, composta com a distância. Bom, vamos usar a fórmula da energia. A energia dessas funções, o epsilon ou o k, talvez para usar a mesma notação, seria o k, mas em geral a gente poderia fazer isso para qualquer epsilon, certo? Essa energia dada por epsilon sobre 2, vezes a norma do gradiente ao quadrado, mais o potencial de poço duplo, composto com a função, sobre epsilon, e a gente integra isso na variedade.
Bom, gradiente da composta é regra da cadeia. Esse gradiente ao quadrado é a derivada de HY composto com a distância ao quadrado, vezes o gradiente dessa função de distância ao quadrado, mais 1 sobre epsilon vezes essa composta. A ideia agora é aplicar uma espécie de teorema de Fubini. Tá? Em vez de integrar em toda a variedade, o que eu quero é quebrar essa integral com uma integral na reta, integral nos diferentes níveis da função de distância, e também a integral em cada um desses níveis. Então, a ideia é que a gente pode escrever essa integral como uma integral sobre a reta, da integral em cada um dos níveis da função d bordo k igual a t, dessa função aqui, do mesmo integrando, agora eu estou fazendo d bordo k igual a t, então isso seria hy' de t ao quadrado. Esse gradiente da função de distância, ele é sempre 1, ou pelo menos em todo ponto que a gente sabe fazer sentido da derivada da função de distância, a norma do gradiente é 1. Essa é a versão, talvez, para quem está achando meio estranho, para quem não sabe de onde eu tirei esse fato, vamos imaginar no espaço euclidiano, essa distância seria basicamente a norma de x menos y para algum y no bordo do conjunto K. Então, quando a gente calcula a derivada disso em x, isso deveria ser x sobre a norma dessa diferença. Então, isso deveria ser unitário, pelo menos idealmente. A gente tem que fazer uma continha, que eu vou deixar como exercício, mas a ideia é que essas funções de distância, elas são sempre Lipschitz, e em todo ponto onde a gente pode falar da derivada delas, o gradiente tem norma unitária. Então, esse gradiente aqui desaparece, e o que resta aqui é 1 sobre epsilon vezes w hy da distância, mas a gente está num nível onde a distância vale t, então isso é hy de t. Então, a gente está integrando isso nos níveis, com respeito à medida de volume nesse nível, que onde d bordo k igual a t, e a gente integra esse valor que a gente obtém para cada número real t, com respeito a t. Bom, o que a gente ganha com isso? Por que eu estou fazendo essa espécie de integração em camadas? Porque agora, se eu olho para o integrando aqui dentro, essa função não depende do ponto onde a gente está nesse nível, certo? Essa função, o integrando aqui só depende de t, então ele não depende do ponto aqui onde a gente está, da variedade aqui, onde a gente está fazendo essa primeira integração, que são os níveis da função distância. Então, para cada t, isso é uma constante, eu posso tirar isso da integral, e aí eu vou ter a integral da função constante igual a 1 sobre esse nível. Então, o que a gente vai ter é o volume do nível, vou integrar de menos infinito a infinito, integrar sobre toda a reta, o volume n-1 dimensional desse nível, onde a distância vale exatamente t, distância aqui no sentido que a gente falou acima, possivelmente com sinal, e a integral que eu botei aqui é a integral da mesma função. Deixa eu reescrever ela aqui. E agora a gente sabe calcular essa integral, porque essa integral é nada mais, nada menos que a energia da função, da solução na reta. Então, faltou um hy de t aqui, dt. Então, se a gente integra, talvez usando aqui a hipótese que eu fiz no começo, que esse volume é aproximadamente o perímetro de K, pelo menos, idealmente, o que a gente espera é que essa integral seja aproximadamente sigma, que é o que a gente vai obter quando calcula a energia da solução unidimensional, vezes o perímetro de K. Bom, tem muitos passos aqui que eu não fui, talvez, tão preciso quanto vocês gostariam, quanto a conta exige, mas deixa eu tentar explicar um pouquinho de por que a gente pode fazer essas contas, por que isso funciona bem. A primeira questão aqui, que talvez seja um pouco misteriosa, é que tipo de Fubini é esse que eu estou fazendo, que não é exatamente um produto, que tem níveis que variam com o tempo. Esse é um teorema importante que talvez alguns de vocês tenham visto em análise,
ou se vocês estudaram teoria da medida ou teoria geométrica da medida, que é o que a gente chama de fórmula da coárea. Talvez esse mesmo livro do Evans e Gariepp seja uma boa referência, eles explicam e provam essa fórmula da coárea, mas o que ela diz basicamente é se a gente quer integrar na nossa variedade uma função do tipo, vamos imaginar, f, o gradiente de alguma função g, onde f e g são funções definidas na variedade. Isso pode ser integrado como a integral na reta sobre os níveis da função g, essa função que tem o gradiente aqui, e a gente integra a função f ao longo desses níveis. Então, integral ao longo dos níveis de g, e a gente integra esse número que a gente obtém para cada t com respeito a t. Então, o que a gente está fazendo aqui nessa segunda ou nessa terceira igualdade é aplicar a fórmula da coárea da f dada pelo integrando, que aparece aqui, essa composta, ou esse integrando da energia da função unidimensional, e g dada pela função distância. E aí você pode falar, bom, mas a gente não tinha um gradiente nesse segundo termo. Mas não tem problema, porque o gradiente da função distância sempre vale 1, certo? Em todo ponto onde essa função é diferenciável, o gradiente é unitário, então a gente pode simplesmente multiplicar por 1, que é igual a multiplicar pelo gradiente. Ou pela norma do gradiente. Então a gente pode usar a fórmula da coárea, porque a gente está tratando de níveis de uma função cujo gradiente é 1, níveis da distância. Então, esse passo é justificado pela fórmula da coárea. Essas propriedades da função distância eu deixei aqui como um exercício. Se a gente tem qualquer conjunto compacto com bordo suave, essa função distância com sinal é, de fato, uma função Lipschitz e que tem gradiente com norma unitária para quase todo ponto da variedade. E o último passo aqui, que talvez não tenha sido totalmente claro, é porque que a gente pode aproximar a área desses níveis pelo perímetro para t longe de zero. A gente poderia, na verdade, quebrar essa integral em duas partes, para t's para os quais os níveis têm área bem perto da área do bordo de K, ou seja, para t no intervalo pequeno menos delta a delta, e aí a gente pode tentar estudar o que acontece longe do zero. Então, esse seria o próximo passo, talvez, para lidar, o que a gente pode fazer para lidar com outros níveis onde a área, ou níveis para os quais a área não é exatamente próxima à área do bordo desse conjunto. Então, só para talvez ilustrar o que a gente faz, o que a gente faz é trocar essa função distância que a gente definiu, a distância ao bordo desse conjunto, por uma função truncada dessa função distância. O que eu quero dizer com isso é que eu vou substituir mais ou menos a distância para cada x na variedade, onde a distância passa de delta, eu troco o valor por delta. Ou seja, em vez de calcular a distância de x ao bordo, eu vou colocar o valor delta, e quando a distância cai para menos de menos delta, quando a distância é menor do que menos delta, eu troco esse valor por menos delta. Então, se a gente imagina o que seria talvez uma versão unidimensional, onde o zero aqui tem o papel do bordo de K, a gente tinha uma espécie de função distância, que aqui no caso seria a função x, o valor absoluto, mas com sinal negativo nessa parte. Então, essa parte aqui corresponde ao conjunto K. E a origem aqui corresponde a um ponto que está exatamente no bordo. Então, essa linha descreve a função distância. O que a gente está fazendo é, quando a distância passa de delta, eu vou trocar o valor da distância por delta. E quando a distância cai de menos delta, quando ela é menor do que menos delta, eu vou trocar o valor para menos delta. E aí eu vou apagar o que está acontecendo aqui em cima de delta e aqui abaixo de menos delta. Então, esse vai ser mais ou menos o gráfico dessa função distância truncada, dessa função distância modificada. E aí o que a gente vai fazer é compor essa função distância truncada com, novamente, a solução unidimensional. Então, em vez de usar essa função d bordo k, a gente vai usar essa função truncada, e aí a gente pode repetir a mesma conta que a gente fez para a energia, com a diferença importante que a gente não vai ter a integral da energia da solução unidimensional na reta toda, mas a gente vai ter uma integral no intervalo menos delta a delta, e uma integral fora desse intervalo, e o que a gente pode mostrar é que não importa que a gente está integrando só no intervalo pequeno,
é aí que toda a informação está. A energia dessa função unidimensional, dessa solução unidimensional, se concentra perto de zero. Então, a maneira mais precisa, talvez, de dizer isso é que essa função é WHY de delta, se a gente olha a função unidimensional, HY, no valor delta, calcula W disso e divide por epsilon, esse limite é sempre zero. Então, nessas regiões onde a distância passa de delta ou vai para baixo de menos delta, a contribuição que a gente tem integrando na variedade vai desaparecer quando a gente toma o limite em epsilon. Isso diz para a gente que a energia está toda concentrada nesse intervalo pequeno, mas nesse intervalo pequeno os níveis têm área próximos da área do bordo, então isso basicamente justifica essa conta que a gente fez aqui. Vou subir só um minutinho para a gente lembrar que essa integral do volume dos níveis, multiplicado pelo integrando da função de distância, vai dar, de fato, aproximadamente sigma vezes o perímetro, pelo menos quando a gente manda o epsilon para zero. O erro que a gente obtém vai para zero, é isso que eu quero dizer. Bom, isso quase termina a nossa conta. Tem só mais um passo que eu vou comentar rapidinho, que é, para fazer essa aproximação, para a gente realmente dizer que os níveis da função de distância têm área próximos da área do bordo de K, eu estou assumindo que o bordo é suave. Imagina que se o bordo de K fosse muito complicado, quando a gente olha para os níveis da distância, a gente poderia perder muita informação. Talvez um exemplo interessante para imaginar é uma função que oscila bastante. Então, vamos imaginar que o bordo de K se parece com isso. Então, quando eu considero os níveis da função de distância, em algum momento, toda essa oscilação que contribui muito para a área vai desaparecer e a gente vai ter um nível que tem só essa cara aqui. Então, se K não for suave, essa aproximação não é boa, o perímetro dos níveis não está próximo da área, então a gente talvez precise aproximar esse conjunto K por um conjunto cujo bordo não é tão estranho, não é tão irregular. Então, talvez essa seja só uma motivação para a gente dizer que essa hipótese adicional que eu fiz de K ter um bordo suave, na verdade, não é muito restritiva, porque a gente sempre pode aproximar o conjunto de perímetro finito por conjuntos que tenham bordo suave. Esse é talvez o enunciado para funções de variação limitada, daquele fato que a gente aprende no curso de análise ou análise funcional, que toda função razoável pode ser aproximada por funções suaves. E aqui o que eu quero dizer é que funções de variação limitada também podem ser aproximadas por funções suaves, ou que o conjunto das funções suaves é denso ali dentro, então a gente consegue uma sequência de funções suaves que se aproximam da função característica associada a esse conjunto K, e se a gente olha para os níveis certos dessas aproximações, a gente vai obter uma sequência de conjuntos KI, que tem bordo suave, e que se aproximam desse conjunto, ou seja, que a função característica dessas KIs vai se aproximar da função característica K, e a conclusão é que o perímetro desses KIs se aproxima do perímetro de K. Então, esse, na verdade, é só um argumento extra de aproximação que a gente precisa fazer. No caso em que o bordo não é suave, talvez só para dar alguma referência aqui, acho que isso tem um lugar onde isso está bem explicado, que é o paper do Sternberg, só para anotar aqui, Sternberg é um paper de 88, um artigo de 88, publicado na AMA, onde ele explica como fazer essa aproximação. Na verdade, ele tem até algumas propriedades adicionais, mas a moral da história é que a gente pode aproximar conjuntos de perímetro finito por conjuntos que tenham bordo suave, então a conta que a gente acabou de fazer funciona bem. Bom, então isso conclui talvez o segundo ingrediente que a gente precisa, que é porque a energia fica limitada acima em algum sentido, só retornando aqui um instante, porque dado um conjunto de perímetro finito qualquer, a gente consegue uma sequência de funções cuja energia fica limitada acima pelo perímetro. Isso é o segundo ingrediente que eu mencionei no começo da aula, que é essa espécie de recuperação, como a partir de objetos limites, a partir de conjuntos de perímetro finito, a gente constrói candidatos para energia, a gente constrói funções para as quais a gente consegue estimar a energia, e é isso que vai dizer para a gente que, essencialmente, uma sequência de minimizantes locais da energia converge para um minimizante local do perímetro. Ok, então vamos seguir em frente, vamos ver como
tratar de minimizantes locais usando esses dois resultados, esses dois teoremas que a gente acabou de discutir. Bom, o que eu quero dizer com minimizante local da energia? A classe de soluções, ou a classe de pontos críticos que a gente pode analisar, é a classe daquelas funções que não são muito complicadas do ponto de vista variacional e que, na verdade, são mínimos locais desse funcional. Então, eu vou dizer que uma função U, da qual a gente sabe calcular a energia, uma função em W12, vamos dizer, é um delta minimizante local. Esse delta é só para indicar o quão longe a gente pode ir dessa função U. Se toda função que está delta próxima, para toda função V que está delta próxima de U, então para toda função V em W12, que a gente quer saber calcular a energia de V, que tem distância a U menor do que delta, e aqui a distância que a gente usa em L1, e talvez esse L1 comece a ficar claro, porque a gente quer falar de funções de variação limitada, mas para toda função V em W12 que tem distância a U menor do que delta, a energia de U ganha da energia de V, ou seja, a energia de U é menor ou igual do que a energia de V. Isso diz que U é um minimizante nessa vizinhança de tamanho delta com respeito à norma L1, certo? Bom, a gente pode fazer uma definição bem parecida para o funcional perímetro também. Então, eu vou dizer que um conjunto de perímetro finito, K, é um delta minimizante local, se o perímetro desse conjunto K fica menor ou igual do que o perímetro de qualquer conjunto de perímetro finito K-til, para conjuntos K-til que estão delta próximos desse conjunto K. Então, qual é a noção de proximidade? Como a gente calcula a distância entre dois conjuntos para termos de comparar os perímetros? Então, ele é delta minimizante local, se essa desigualdade vale para todo conjunto K-til que tem perímetro finito, que é dada por uma espécie de perturbação compacta desse conjunto K, ou seja, se a gente olha para a diferença entre K-til e K, a diferença simétrica, esse conjunto é um compacto, ou tem fecho compacto, no complementar do bordo, então a gente está perturbando o conjunto K longe do bordo, e se a distância entre as funções características, novamente na norma L1, fica menor do que delta. Então, essa distância entre as funções características, talvez a maneira de entender é que a gente está calculando, talvez, o volume da diferença simétrica entre esses conjuntos, certo? A única região onde essa função 1K menos 1K-til é não nula é exatamente a região dos pontos que estão em K-til, mas não estão em K, e os pontos que estão em K, mas não em K-til. Então, quando a gente calcula a integral do módulo disso, do valor absoluto disso, o que a gente está calculando, na verdade, talvez seja interessante escrever aqui, é o volume da diferença simétrica entre K e K-til, ou seja, volume de K menos K-til, união K-til menos K. Então, se a gente está fazendo uma perturbação compacta com volume, cujo volume da diferença não é maior do que delta. Entre todos esses candidatos, quem ganha, quem tem o menor perímetro, é o conjunto K. Bom, aqui é que finalmente começa a aparecer a geometria. Eu comentei, talvez rapidamente na última aula, que soluções da equação de Alencamp, pontos críticos da energia, recuperam, em algum sentido, superfícies mínimas, e aí, para quem já se ligou que esse conjunto K é um ponto crítico do perímetro, ou seja, um ponto crítico do volume N-1 dimensional, já deve estar, pelo menos, desconfiado que esse conjunto K tem alguma propriedade geométrica interessante. E, de fato, existe uma teoria de regularidade para esses conjuntos, o que segue basicamente do trabalho do Fleming, do Almgren, do Simons e do Federer, é que o bordo desse conjunto K, esse bordo desse conjunto de perímetro finito, é uma hipersuperfície mínima e ela é, de fato, suave fora de um conjunto bem pequeno. Então, existe algum subconjunto do bordo que é bem pequeno, que tem dimensão no máximo n-8. A gente não vai precisar dessa informação, mas é só para dizer que fora de um conjunto de singularidades bem pequeno, esse bordo é suave e ele tem a propriedade geométrica adicional de ser uma hipersuperfície mínima. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, talvez só para lembrar para quem tenha esquecido o que é uma hipersuperfície mínima.
A gente diz que uma hipersuperfície, uma subvariedade de dimensão n-1, na nossa variedade M, é uma hipersuperfície mínima se ela tem curvatura média zero. O que é a curvatura média de uma hipersuperfície? Dentro de uma variedade riemanniana, é o traço dessa forma bilinear A gama, que é chamada a segunda forma fundamental de gama. Então, essa segunda forma fundamental basicamente diz como essa hipersuperfície gama se curva dentro de M. Então, o que a gente calcula a gente toma dois campos tangentes x e y, e a gama calculado nesses campos, novamente, isso é uma forma bilinear que depende de dois vetores tangentes, ou dois campos tangentes, é dada por menos a derivada do vetor normal na direção de x com y, produto interno entre esses dois vetores. Então, talvez só para justificar por que isso mede realmente o quanto essa superfície se curva, no caso em que gama é um plano, vamos imaginar que M é o espaço euclidiano n-dimensional e gama é um hiperplano, a gente sabe que o vetor normal é constante. O vetor normal a um hiperplano é um vetor constante, então essa derivada desse vetor normal seria zero para qualquer direção, então essa quantidade geométrica aqui, a gama, se anula nesse caso. Então, o hiperplano no espaço euclidiano é um exemplo de hipersuperfície mínima, que no caso tem segunda forma fundamental identicamente nula, se anulando em todas as direções. Mas, em geral, a gente diz que a hipersuperfície é mínima se o traço dessa forma bilinear, desse operador bilinear, é igual a zero em todo ponto. Bom, se isso for complicado, se isso talvez não deixar muito claro qual é a relação entre como gama se curva e funcionar o perímetro, por que o nome mínimo aparece, tem uma caracterização variacional que talvez seja mais clara, que é a seguinte: hipersuperfícies mínimas são precisamente aqueles pontos críticos do funcional área, que eu estou chamando de área aqui, novamente, é o volume n-1 dimensional, ou seja, volume de hipersuperfícies. O que eu quero dizer com isso é que a hipersuperfície gama é mínima se e somente se, quando a gente perturba a gama um pouquinho, quando a gente deforma a gama, utilizando uma família de difeomorfismos, então a gente considera psi de t, para todo t pequenininho, são difeomorfismos da mesma variedade, ou seja, são perturbações da minha variedade. Se eu deformo o gama na direção desses difeomorfismos, se eu olho para psi t aplicado a gama, e calculo a área dessa hipersuperfície, dessa deformação de gama, a derivada dessa função, que agora depende de t, é igual a zero quando t é igual a zero. Isso é uma maneira, talvez, variacional de dizer que a derivada da função área, do funcional área, em gama, na direção de qualquer deformação, é igual a zero. O que isso está dizendo, essencialmente, só para deixar claro, é que a derivada da área nessa hipersuperfície gama é zero com respeito a esses difeomorfismos. Bom, então a mensagem aqui para hipersuperfícies mínimas são pontos críticos da área, em particular, se a gente tem uma hipersuperfície que é minimizante local do perímetro, isso deveria dar um exemplo de ponto crítico da área, e o que esse resultado do Fleming, Almgren, Simons e Federer diz é que, de fato, isso acontece, minimizantes locais são superfícies mínimas e que tem essa regularidade adicional. Talvez aqui, só para deixar uma referência, para quem está interessado sobre essa questão de regularidade de mínimas, como a gente recupera essas informações a partir de propriedades variacionais do perímetro, acho que uma referência bem interessante é esse livro do Morgan, que é um livro de introdução à teoria geométrica da medida, que é talvez a área que surgiu para estudar esse tipo de problema variacional, como lidar com a função área de objetos que não são regulares, o que a gente pode dizer sobre pontos críticos desse funcional, mas acho que é um livro bastante acessível, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, e que trata bastante, que descreve bem essa questão da regularidade das mínimas, ok? Então, talvez eu possa enunciar o nosso principal teorema de hoje, o que é o nosso objetivo final dessa primeira aula de convergência, que é minimizantes locais do funcional energia, uma sequência de minimizantes locais do funcional energia, convergem para um minimizante local do perímetro. Então, se a gente tem uma sequência de funções UKs, que são delta minimizantes para algum delta fixado, e que tem essa hipótese adicional
de ter energia controlada. Isso, em geral, só para comentar essas duas hipóteses que a gente está colocando, é só para a gente poder passar o limite, mas que em muitos contextos elas seguem dessa sequência semi-minimizante local, como a gente viu, essa limitação da norma L infinito segue automaticamente em variedades compactas, porque pontos críticos vão ficar sempre entre -1 e 1, então é meio que uma hipótese técnica, mas enfim, sob essas hipóteses de o K ser minimizante local e tem energia e norma L infinito limitada, ela vai subconvergir em L1 para alguma função U0, cujo conjunto associado, o conjunto onde essa U0 vai para 1, é um minimizante local do perímetro. Então, essa é a versão talvez concreta desse princípio, dessa intuição que eu dei no começo da aula, daquela heurística, que é essa sequência de minimizantes vai convergir para -1 e +1 na maioria da variedade, e esse conjunto, onde a função tem um salto, essa região de transição, é exatamente o bordo de onde o K vai para 1, e esse bordo tem a propriedade adicional de ser um minimizante local do perímetro, em particular, é uma hipersuperfície mínima. Bom, a prova é, na verdade, uma junção dos dois teoremas que a gente já demonstrou. Teorema 1, que diz que a gente pode passar o limite dessa sequência de funções, e o teorema 2, que diz como recuperar candidatos para a energia a partir de conjuntos de perímetro finito, que, combinando essas duas informações, a gente vai ver que o K tem algum limite, que é essa função U0, e que essa função U0, a função característica, ou o bordo dessa região U0, minimiza o perímetro. Então, deixa eu só indicar qual é a ideia da prova, pelo menos um esboço. A gente já sabe que o K converge no espaço de funções de variação ilimitada. Esse é o teorema 1 que a gente provou, certo? E o que eu vou fazer é chamar de K0, o conjunto onde o K vai para 1, e o teorema vai estar provado se a gente mostrar que K0 é um minimizante local do perímetro. E aqui, para quantificar, a gente vai mostrar que K0 é um delta sobre 2 minimizante local do perímetro, onde delta é o tamanho da vizinhança onde o K minimiza a energia. Bom, eu quero mostrar que qualquer perturbação compacta de K0, cujo volume da diferença fica menor do que delta sobre 2, tem perímetro maior do que K0. Então, vamos supor que K-til seja um outro conjunto de perímetro finito, tal que a diferença simétrica tem suporte compacto em M, e aí, no caso em que M não tem bordo, eu nem preciso me preocupar com o que acontece longe do bordo, então eu omiti aqui essa informação, mas K-til é basicamente um conjunto pelo qual a gente pode comparar o perímetro. Em particular, eu vou supor que o volume da diferença, ou seja, a norma L1 da diferença das funções características, fica abaixo de delta sobre 2. E agora que a gente vai usar aquele teorema 2, o teorema de recuperação, para construir candidatos para energia a partir desse conjunto de perímetro finito. Então, o segundo teorema, que a gente provou na segunda metade da aula, é que existe uma sequência, talvez passando uma subsequência de quando o K vai estar a zero, a gente consegue construir uma sequência de funções UK-til. Elas são funções Lipschitz, mas em particular são funções de variação limitada em M, tais que a energia, o limite da energia dessas funções UK-til, ficam limitados acima por sigma vezes o perímetro desse conjunto, e tal que o K-til converge para +1 em K-til e converge para -1 no complementar desse conjunto. Então, essa diferença de funções características, que é exatamente o limite L1 dessa sequência UK-til, é o que eu vou chamar de U0-til. Então, aqui, essa sequência segue da aplicação do teorema 2. O que eu quero mostrar é que, para K suficientemente grande, essas funções UK-til podem ser comparadas com UK, elas estão delta próximas de UK, e, portanto, a energia de UK-til fica abaixo da energia de UK, e aí, combinando as duas informações que a gente tem, as duas desigualdades na energia, vai seguir que o perímetro de K, o perímetro de K-til fica acima do perímetro de K. Então, eu quero obter uma comparação dos perímetros a partir da comparação das energias. Bom, como a gente faz isso, eu preciso mostrar que o K-til menos o K fica menor do que delta, que o K-til está delta próxima de o K na norma L1. Bom, isso é basicamente uma sequência de desigualdades triangulares, mais as propriedades de convergência que a gente tem. Então, vou escrever isso como o K-til menos U0,
perdão, o zero tio, que é essa função definida aqui em cima, como limite das ucatios, mais o zero tio. E aí eu vou comparar com o limite das funções UK, que a gente já sabe que existe pelo teorema 1, mais o zero menos o K. Bom, o que acontece com esses três termos? O primeiro termo a gente sabe que vai para zero, pelo teorema 2. O último termo vai para zero pelo teorema 1. O zero é o limite das UKs. Então, a gente só precisa entender o que acontece com o zero tio menos o zero, certo? A norma L1 dessa função, aliás. Então, isso é dado por alguma coisa que vai para zero. Vou denotar isso por Ozinho de 1. Então, esse Ozinho de 1 é simplesmente a soma desses dois termos aqui. Algo que vai para zero em K. E o que a gente vai ter é a norma L1 da diferença de funções características. Então, seria função característica de K tio menos a função característica do complementar, menos função característica de K, função característica do complementar de K. E aí, talvez, abrindo a definição dessa função, se você escreve em cada uma das regiões da variedade, o que você vai ver é que essa função, a integral do valor absoluto dessa função, dá exatamente 2 vezes o volume da diferença simétrica. O que eu estou querendo dizer, talvez, é que isso é igual a 2 vezes a norma L1 da diferença K tio menos K, perdão, K0, que faltou talvez um K0, e esse é K tio, complementar de K tio. Novamente, isso é só reescrever essas funções características, mas, novamente, é algo que vai para zero. E por que isso termina a prova? Porque a gente sabe que K tio e K0 são conjuntos que estão bem próximos, cujo volume da diferença é menor do que delta sobre 2, foi daí que a gente começou, certo? Então, 2 vezes isso é menor do que delta, e aí a gente está somando algo que vai para zero. Então, para K suficientemente grande, a gente pode comparar a energia da função UK e o K tio, lembrando que o K é um minimizante local, um delta minimizante local, e aí a gente chega nessa desigualdade para K suficientemente grande. Bom, acabou a prova pelo seguinte, agora a gente vai combinar as duas desigualdades da energia. A gente sabe que sigma vezes o perímetro de K tio fica acima do Lin sup da energia das funções U, K, tio, construídas pelo teorema 2. Esse é o fato que está escrito aqui em cima, da aplicação do teorema 2. O Lin sup dessas energias fica limitado abaixo pelo lim inf. O lim inf fica limitado abaixo pelo lim inf da energia das UKs. Então, isso é limitado abaixo pelo lim inf. Energia epsilon k das funções UKs. Mas, como a gente viu lá no teorema 1, quando a gente toma o limite de funções que tem energia limitada, a função que a gente obtém, a função de variação limitada que a gente obtém, tem perímetro limitado acima por essa quantidade. Então, isso é maior ou igual que sigma vezes o perímetro de K. Isso diz para a gente que para todo conjunto de perímetro finito K tio que está delta próximo de K, o perímetro de K tio é maior do que o perímetro de K, e isso conclui a prova, certo? Isso diz para a gente que K0, perdão, aqui faltou um zero, K0 é um delta sobre 2 minimizante local do perímetro. Então, só para talvez contextualizar o que a gente está mostrando aqui, e eu vou parar por aqui, só vou enunciar, talvez mencionar alguns resultados nessa direção que se aplicam em outros contextos. Essa convergência de funcionais é, na verdade, uma convergência que se aplica em diversos outros contextos. Ela é chamada gama convergência, é uma convergência que foi introduzida pelo De Giorgi, e ela é muito apropriada para estudar a convergência de minimizantes locais. Como a gente viu, se a gente tem a conclusão dos teoremas 1 e 2, se a gente sabe passar o limite de uma sequência de candidatos, uma sequência de funções, e obter um objeto no limite, cujo funcional fica limitado acima pelo funcional ao longo da sequência, e se a gente sabe fazer a volta, se a gente tem essa recuperação, se a gente tem esse teorema 2,
então a gente ganha convergência de minimizantes locais. Então, essa noção de convergência para funcionais, ela é bastante apropriada, ela é bastante eficiente se a gente quer estudar convergência de minimizantes de certos funcionais. Alguns contextos onde isso é aplicado, talvez eu possa mencionar esse livro, que é muito interessante, chama Gamma Convergence for Beginners. É um livro especializado em gama convergência, mas ele trata alguns exemplos interessantes. E talvez aqui no contexto de mínimas, tentar entender as propriedades geométricas desse conjunto limite, alguns artigos, alguns resultados que eu posso mencionar são esses aqui. O primeiro é um trabalho recente do Alessandro Pigatti e do Daniel Stern, em que eles tratam basicamente desse problema para codimensão 2. Então, em vez de olhar para uma função que toma valores reais, imagina que eu estou tomando uma função que toma valores complexos, ou mais geralmente, em vez de olhar para uma função definida na minha variedade, agora apelando um pouco para a geometria, eu tomo seções de algum fibrado vetorial de dimensão 2. Então, nesse contexto mais abstrato, nesse contexto de fibrados, existe, talvez também como motivações físicas, essa teoria de Yang-Mills-Higgs, no qual a gente pode descrever um funcional que guarda algumas semelhanças com o funcional energia, e para o qual a gente também tem uma espécie de gama convergência desse funcional energia, nesse contexto, para o perímetro ou para o volume de dimensão n-2. Então, essa teoria ela é muito interessante, porque ela permite a gente tomar o limite e obter, a partir de pontos críticos dessa energia, objetos que se parecem com subvariedades mínimas em codimensão 2. Então, talvez essa referência seja bastante interessante nessa direção. Isso, na verdade, tem um outro contexto em que acontece, que é o chamado funcional de Ginzburg-Landau, energia de Ginzburg-Landau, no qual a energia é calculada nesse primeiro contexto que eu disse, em vez de olhar para funções reais, em vez de olhar a energia de U, onde U é uma função da variedade na reta, a gente olha para funções a valores complexos, e aí, no caso, a gente tem um potencial de poço duplo, que seria basicamente 1 menos a norma, o valor absoluto, como número complexo ao quadrado, e esse funcional também guarda muitas semelhanças com o funcional de energia da Alencamp, e aí também é possível fazer sentido do limite, em alguns casos, e obter subvariedades mínimas de codimensão 2. E talvez para concluir, olhando um pouco mais para o lado das equações diferenciais parciais, a gente pode falar da equação de Alencamp não local, ou seja, trocar aquele Laplaciano, aquele operador Laplaciano, por um operador não local, olhar para o Laplaciano fracionário, e também nesse contexto existe um funcional energia associado, e também foi provada uma propriedade de gama convergência para certos perímetros, que em alguns casos é uma versão não local da área, dessa área de codimensão 1. Não vou entrar muito em detalhes, mas isso foi provado pelo Savin e pelo Baldinotti em 2012. Tem um paper no análise do Instituto Poincaré, Henri Poincaré, que trata da gama convergência no caso da energia não local, e também existe um resultado de convergência para fluxos, para olhar que se aplicaria, no caso, a equação parabólica associada à equação de Alencamp. Então, em vez de olhar ε² Laplaciano de U menos W' de U igual a zero, vamos imaginar que essa diferença é igual à derivada de U com respeito ao tempo. A gente está olhando para uma equação de evolução, que no caso representa o papel do fluxo gradiente da energia. Da mesma maneira que eu olho para o fluxo gradiente de uma função numa variedade compacta, eu posso olhar para o fluxo gradiente dessa energia, digamos, em W12, e essa equação parabólica também, existe uma probabilidade de gama convergência nesse contexto, e isso é explorado em alguns trabalhos por Sandier e Serfati, acho que tem um paper de 2004, que explica como tratar de gama convergência no contexto parabólico também. Então, ok, isso eu acho que é um bom ponto para a gente concluir por hoje. Na próxima aula, meu objetivo é tratar de convergência para pontos críticos que não são necessariamente minimizantes. Então, se a gente tem uma sequência de pontos críticos para o funcional energia, será que a gente ainda consegue fazer sentido desse limite? E, nesse caso, será que a gente ainda tem alguma chance de concluir que a região de transição é uma hipersuperfície mínima?
Isso é basicamente o resultado, ou a ideia que a gente quer provar, se a gente espera construir superfícies mínimas a partir de pontos críticos da energia. Então, eu vou mostrar sobre que condições esses pontos críticos convergem para superfícies mínimas, vou falar um pouco sobre diferentes noções de convergência que foram provados, então talvez a aula que vem seja menos técnica, ou tenha menos demonstrações e mais resultados, mais ideias, mas, novamente, a próxima aula vai ser sobre convergência nesse contexto mais geral.